Isso pode ser qualquer coisa, só não é amor. Amor me faz melhor. Eu, de fato, hoje sou uma pessoa melhor porque amo. Porque nós somos como elementos químicos. Se você pega o elemento químico A e junta com o elemento químico B, você pode ter um veneno. Mas se você pega o mesmo elemento químico A e junta com o elemento químico J, você pode ter um perfume. Então, a minha fusão com este elemento químico, que é o meu casamento, tirou de mim o que eu tenho de melhor. Fez aparecer em mim o que eu tenho de melhor. Mas às vezes a gente se junta com gente que faz aparecer o que a gente tem de pior. E a gente insiste em ficar nessa história. Quanto tempo leva, cara? Quer dizer, vamos lá. Eu tô com a Mariana há 20 anos. Já passamos por muita coisa, né? Claro. Já brigamos muito. Já fizemos tudo que tem de bom aí que dá pra fazer. Muito, né? Tivemos 2 filhas e tal. Mas é aquilo que você falou da saca de sal. As pessoas mudam ao longo do tempo, ainda bem, né? Cara, como é que a gente faz o cálculo da paciência que a gente tem que ter, da paciência que a gente deve ter num relacionamento para nessa transformação nossa e do outro? A paciência, ela precisa ser alimentada. Comece também entendendo que a paciência não é natural, tá? A paciência é aprendido. A gente nasce sem um pingo de paciência. Uma criança, você é pai, você sabe. Quando nasce não tem um pingo de paciência, não pode esperar nada. Não, tem 11 anos e não tem um pingo de paciência. Né? Então, aí a gente tem que ir frustrando para dizer, olha, vai ter que esperar, vai ter que ficar na fila, vai ter que... E a gente vai aprendendo a ter paciência. A gente nasce sem paciência, a gente aprende a ter paciência. Pois bem, a paciência dentro da relação precisa ser renovada com o diálogo da transformação. Na medida em que eu percebo que o outro se transformou em determinadas coisas que, de alguma forma, me atingem, positivo ou negativamente, a gente precisa conversar sobre. Olha, eu noto que hoje você já não gosta mais daquilo que você gostava, né? Ou tal coisa que você fazia, você já não faz mais. Talvez você tenha perdido o interesse nisso. Isso causou algum impacto em mim. Vamos conversar sobre? Não, você não precisa voltar, até porque talvez não haja volta para isso. Mas eu preciso me adaptar e para isso eu preciso da sua ajuda. Então, entra uma coisa que as pessoas esquecem de fazer nos relacionamentos. Pedir ajuda. Você não está vivendo com seu inimigo. Peça ajuda. Olha, você pode me ajudar nisso? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu não estou sabendo lidar com esse ciúme que eu estou sentindo. Eu preciso de ajuda porque eu não estou sabendo lidar com determinada coisa que você faz. E não estou dizendo que eu só estou dizendo que eu não sei o que fazer com isso. Eu preciso de ajuda. Porque senão esse barco naufrague, eu preciso de ajuda, porque eu não quero que naufrague. Mas as pessoas hoje em dia se tratam como se fossem inimigas. E eu sempre aconselho as pessoas, quando você começar uma discussão com alguém que você ama, lembre, a gente é amigo, tá? Só lembrando, você não está falando com inimigo. A gente vive junto, a gente dorme junto, a gente tem filho junto, a gente é amigo. Então, segura. Você pode falar do que você quiser, da frustração que você quiser, mas você está falando com um amigo. Lembre-se disso. Isso as pessoas perdem muito essa referência. Sobretudo porque às vezes, e nesse sentido há uma diferença, não diferença biológica, é uma diferença cultural mesmo. Porque as mulheres são criadas diferente dos homens, não são criadas igualmente. E muitas vezes os homens falam com as mulheres como se estivessem falando com um amigo deles, né? E não vai funcionar, cara. Então, mas isso também precisa aprender. É aprendizado mesmo. E as mulheres também muitas vezes falam com os homens como se estivessem falando com as amigas delas. E aí também não vai funcionar. Porque, por exemplo, isso é realmente cultural. Não, há quem diga que é biológico, mas não é não. No meu ponto de vista, não. O cérebro do homem é treinado de um jeito e o da mulher de outro. Tanto que são atribuídas tarefas diferentes a ambos. Socialmente, essas tarefas são atribuídas diferentes. Inclusive, os talentos são definidos diferentes, né? Por exemplo, homem é incentivado a aprender violão e mulher piano. Muito mais piano mulher
do que homem, né? Tá bom. Eu concordo que existem habilidades que, de fato, são... Não impostas, mas sugeridas. Mas para homem ou para mulher. Por exemplo, você usou o exemplo da música, que o homem está incentivado a tocar violão e a mulher é incentivada a tocar piano. E existem habilidades... Por exemplo, aqui no Brasil, futebol é esporte majoritariamente de menino. Né? Nos Estados Unidos é um esporte majoritariamente de menina. O soccer deles lá. Então tem tudo a ver com o que você está falando aí. Mas eu acho, e é que eu posso estar falando merda, tá? Eu sempre posso estar falando merda. Que existem habilidades que elas funcionam melhor pro equipamento masculino, por exemplo. Você sabe por que o homem é incentivado a tocar violão e a menina piano? Porque o piano ela não pode tirar de casa. O violão ele pode botar nas costas e tocar no meio da praia com a galera, né? E a menina ela é cada vez mais ancorada dentro de casa. Dizer que isso não existe, eu estaria negando a realidade. Claro que isso existe, isso é assim. Então é dado às mulheres sempre coisas que as ancoram muito mais do que aos homens. Agora, eu tenho alguma dificuldade de achar que os testículos dão mais capacidade para determinadas coisas e os ovários para mais habilidades para outras coisas. Isso para mim é muito mais uma questão social de se manter o padrão de poder. Por exemplo, mas não existem características femininas e características masculinas, psicologicamente falando, ou do jeito como a gente se põe no mundo mesmo? Por exemplo, não é natural para uma mãe se sinta mais conectada com a cria do que o pai? Bom, vai dizer isso a Rony Von, então, porque ele foi uma grande mãe. Ele mesmo diz isso. Cara, né? Eu amo as minhas filhas sobretudo. Mas como eu não sou a minha esposa, eu não consigo dizer se é mais ou menos. Mas vai assim, depender. Eu penso na natureza, de onde vem. Tipo, ela foi mãe 9 meses antes de eu ser pai. Você está partindo do princípio que toda mulher quer ser mãe. Tá. Não, estou usando um exemplo só. Mas eu estou lhe dizendo que não existe instinto materno. Há mulheres que são mães verdadeiramente mães, e isso faz uma diferença muito grande dela com a cria, e há mães que nunca deveriam ter sido mães porque nunca quiseram. Mas foi ensinado à mulher que ela vai querer ser mãe porque é da natureza dela querer ser mãe. E é nisso que eu tenho medo que a gente resvale. Né? Na coisa da natureza. É natural que a mulher queira ser mãe. Sem respeitar a unidade daquela mulher. Uma mulher só se realizará se ela for mãe. Se ela não for mãe. Não, isso não é verdade. Por Deus. Mas eu concordo contigo que é ensinado que é ensinado dessa forma. Tá bom. Então, voltando à história da conversa, por uma questão de ensinamento, o cérebro do homem acaba funcionando de um jeito, a mulher de outro, né? Então, perceba, um homem quando fala, ele fala e o outro escuta. Se você vir mulheres conversando, elas falam todas ao mesmo tempo. E elas entendem. O homem, ele não consegue. Você, para me ouvir, você se cala. Quando você fala, eu me calo. Aí vai num casal... Nem né? sempre rola assim, né? Quando é com mulher, você começa a falar... Aí ela começa, muitas vezes, ela esquece que está falando com um homem, e aí ela pensa que está falando com a amiga dela, ela fala por cima. Aí ele se cala. Aí, quando ela se cala, ele volta a falar, mas já perdeu a lógica dele. Aí ela volta a falar por cima. Então, era isso que eu queria dizer. E os homens, muitas vezes, falam de forma absolutamente estúpida, como falam com os brothers deles, e esquecem que a dinâmica não é essa. Essa semana aconteceu uma parada... Hoje, eu acho, aconteceu uma parada maneira lá em casa. Que foi a minha esposa me chamando a atenção com o jeito que eu falei. Ela falou, eu falei de uma parada lá, não sei o que. Ela, porra, pergunta de novo. Aí eu, desculpa. Perguntei de novo. De um jeito mais considerando as possibilidades e não só o que eu estava pensando que era verdade. Isso. Você já deve ter saído explodindo como você explodiria com seu amigo. Talvez sim. Isso. Agora, o seu amigo entenderia. Porque ele foi criado socialmente para entender essa dinâmica de cachorros que se mordem. Né? É isso que eu quero dizer. Mas isso não é uma coisa biológica. Porque na hora que a gente faz isso biológico, a gente cria uma hierarquia de poder. Tudo bem, não é mesmo? Tá. Não é? Nesse ponto Se você vir, por exemplo, a coisa parece elogiosa,
mas é, na verdade, sacana. Né? Por exemplo, nossa, as mulheres são muito intuitivas. As mulheres são intuitivas, elas são sensíveis, elas têm uma coisa maternal. Né? E aí cria-se isso como se isso fosse... Isso se deve a... Ser mulher. Ser mulher. Ao estrógeno dela lá, o estrogênio, o estrogênio dela lá, e o homem está lá com a testosterona, então ele é muito mais matemático, muito mais tal. Pois é, né? Aí o homem é bom para coisas assim, né? Tocar uma empresa, fazer cálculo, gerenciar. A mulher é boa para fazer empacotamento de coisas, ela é legal, né? Quantas mulheres mesmo no Supremo Tribunal a gente tem, né? Então, assim, o homem fica sempre numa posição, até na hora da traição. Porra, eu sou homem, eu tenho muita testosterona, eu preciso comer todo mundo. Mulher pensa o sexo, sente o sexo e vive o sexo de uma forma completamente diferente do homem. Isso não é da natureza da mulher, isso é da natureza do homem. Se essa fala fosse verdadeira, eu fico com um problema de matemática. Porque se todo homem come todo mundo e trai o tempo inteiro e as mulheres não, com quem os homens traem? Entre si, alguns, mas não todos. Né? Então... De fato, bom, essa matemática Não nunca fez fecha, sentido na minha cabeça. Nunca vai fechar essa matemática. Não tem nada a ver de porque eu tenho testosterona e coisa nenhuma, não. Não é isso, não. É porque o homem ele é incentivado a. Ele tem que ser o comedor. E a mulher tem que sentar com a perna fechada e ser muito tal. Eu lhe dou um exemplo bem simples de um dano psíquico grave que é